E vamos à análise das intervenções do Dia de Portugal com os deputados Bruno Ventura, do PSD, Rui Afonso, do Chega e António Mendonça Mendes, do Partido Socialista. Boa noite aos três. Pedia também um comentário ao Rui Afonso, do Chega, que está connosco a partir dos estúdios da RTP no Porto. Boa noite. Boa noite aos meus colegas de painel, ao António e ao Bruno. Boa noite a todos os telespectadores que nos estão a ver lá em casa. E para dizer o seguinte, eu penso que não se pode relacionar as duas situações. O que aconteceu com o ator, portanto, foi uma situação de agressão pura, ou seja, é um ato criminoso. Que nada tem a ver com as diferentes perspectivas que existem por diferentes pessoas, enfim, pelos diferentes eleitores, por diferentes portugueses, entendem quanto ao futuro do país. O que aconteceu foi uma agressão pura, perpetrada, segundo me parece, enfim, também ouvi agora pela comunicação social, por 30 pessoas, por um grupo de 30 pessoas, e que realmente que não representa, obviamente, digamos, uma grande parte, ou a esmagadora maioria do povo português. E, portanto, eu também nós repudiamos toda e qualquer forma de violência que seja perpetrada contra atores ou com qualquer outras pessoas. E, portanto, aquilo que nós podemos dizer é que realmente temos que combater esse tipo de violência, temos que combater esse tipo de criminalidade, seja por que motivo for, seja motivo político, seja por motivos ideológicos, seja por motivo for. Portanto, aquilo que eu lhe posso dizer é que, enfim, ainda falando um pouco sobre o discurso do Presidente da República, é que efetivamente foi um discurso que ligou muito aos ex-combatentes, e isso foi muito importante, efetivamente, ele ter falado e ter relembrado alguém que foi tão importante, alguns foram tão importantes para Portugal. Mas também existe sempre aquele discurso de culpabilização relativamente à questão da era colonial. E isso, quanto a nós não nos devemos envergonhar do nosso passado, nós nos devemos culpabilizar pelo nosso passado. Nós temos uma história fantástica, quase milenar, e que devemos ter orgulho nela, com todas as coisas boas, com todas as coisas menos boas, mas é a nossa história que devemos preservar. E, portanto, neste 10 de junho, que é o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, nós, acima de tudo, devemos fazer sobressair a coesão nacional, devemos sobressair, enfim, Portugal como uma nação justa, desenvolvida e que precisa realmente se manter a sua identidade, as suas tradições, os seus costumes e não se perder como um mero apiadeiro do mundo. E esse sim deve ser a grande mensagem, preocupar-se sobretudo com a atual situação que os portugueses vivem, relativamente à questão do caos da saúde, ao caos da justiça, ao caos que existe também na questão da segurança. Portugal debate-se hoje em dia com graves problemas de segurança, principalmente nas grandes cidades, e, portanto, é isso que nós devemos preocupar-nos. Neste momento, posso-vos dizer que, enfim, o poder de compra em Portugal é dos menores da União já está Europeia, introduzido e é diversos por aí temas. que nós devemos Vamos só trabalhar. focar-nos aqui. Rui Afonso, parece que, na verdade, o Presidente quis dizer que a hostilidade em relação à imigração é contraditória com a nossa própria história. Foi uma das mensagens fundamentais da intervenção de Marcelo. Eu penso que nós continuamos, aliás, Marcelo Rebelo de Sousa, assim como Lídia Jorge, queiram sempre o mesmo erro de culpabilizar o passado e de irem buscar exemplos do passado. Nós temos que olhar para o futuro, temos que pensar nos nossos jovens, temos que pensar no futuro de Portugal. E sim, neste momento é o mais importante, e é aí onde ele devia ser centrado, e não tanto na teoria histórica do país. Mas não parece que vale a pena conhecer o passado justamente para enquadrarmos o presente, percebermos como é que se chegou aqui e como é que se vai a partir daqui? Nós devemos pegar em exemplos como acontece na Bélgica, na França, na Suécia, na Dinamarca, na Noruega, enfim, em conjunto no Reino Unido, em que realmente o facto de, enfim, terem optado por uma imigração massiva, enfim, por ter havido imigração massiva, o que é que aconteceram nesses países em termos sociais? Nós temos que pensar que nós podemos receber, mas temos de ter condições para receber, temos de saber quem é que vem à nossa casa. A minha casa tem 92 mil km² e chama-se Portugal, e é assim que todos nós devíamos pensar. Este é um problema de todos nós. O problema da imigração é um problema de todos nós, e eu preocupo-me tanto do Minho até ao Algarve, e é assim que nós devemos pensar. Questões sociais que estão a acontecer, tensões sociais que estão a acontecer, colapsos dos serviços públicos,
Nós, com esta situação agora do reagrupamento familiar, é preciso nós vermos como é que vai ser feito. Não é? Nós pedimos a suspensão temporária do mesmo, mas eu estive a ler o artigo 98, que é o artigo que consagra o reagrupamento familiar, e é uma coisa preocupante. Enfim, quem o ler atentamente vai perceber que nós podemos, a breve prazo, debatermos com uma imigração massiva, mais uma imigração massiva. Nós estamos a falar em que, neste momento, teremos à volta de 20% da população que é imigrante. Nós temos o exemplo de Bruxelas, que em mais de 70% da população já é população imigrante. Grandes capitais europeias em que grande parte da população, a maioria da população já é população imigrante. E nós temos que pensar o que é que isso pode trazer, que tipo de consequências é que pode trazer ao nosso país. Eu, enfim, também estive a consultar a tabela das taxas da AIMA e, obviamente, que isto é uma fonte de receita riquíssima para o país, sem sombra de dúvida, mas nós não podemos vender o nosso país como se vende mercadoria. E este é o nosso país, esta é a nossa identidade, esta é a nossa história, este é o nosso património que devemos manter até ao fim das nossas vidas e que devemos deixar aos nossos filhos. E, portanto, é isso que eu estou preocupado. Neste momento é o futuro de Portugal que nós nos devemos preocupar e não com questões passadas, porque o passado faz parte da nossa história, com tudo bom e com tudo mau que houve. Rui Afonso, parece-lhe que o Presidente Marcelo fez bem em ter chamado este tema para a sua intervenção no 10 de junho? Sim, aquilo que me parece é que, acima de tudo, ele deveria ter alertado aos partidos políticos, nomeadamente ao PSD e ao PS, perceberem exatamente porque é que neste momento estamos com 2 milhões de pobres, já com transferências sociais, porque sem as transferências sociais estamos a falar em 4 milhões de pobres. E, portanto, aquilo que significa é que nós tivemos partidos, nomeadamente o Partido Socialista, que ao longo dos anos esteve mais preocupado em distribuir a pouca riqueza que o país gerava do que propriamente na criação de riqueza. Este país está estagnado economicamente, os crescimentos económicos do país têm sido anémicos, nós não conseguimos ter uma fiscalidade competitiva, estável, para atrair investimento estrangeiro, porque nós temos que nos lembrar que são as empresas que são os geradores de emprego do nosso país e os geradores de riqueza do nosso país. Não é só o Estado, portanto, acima de tudo são as empresas que fazem isso. E sem nós conseguirmos ter uma política fiscal competitiva, virada para o investimento, virada para o futuro, uma política fiscal simplificada e estável, para realmente nós conseguirmos atrair investimento estrangeiro, porque em Portugal não há capital, só assim é que nós conseguimos trazer grandes multinacionais para cá e realmente fazer com que elas paguem bons ordenados aqui em Portugal. Nós não podemos estar constantemente à espera, enfim, que o Estado se sente em cima das pessoas para lhes pagar e para as subsidiar constantemente. A questão do subsídio, do Estado subsidiador, tem que acabar o quanto antes. Nós temos é que criar um Estado, acima de tudo, que seja um Estado regulador e que incentive a criação de riqueza e a criação de emprego. Sem isso, no próximo 10 de junho, vamos continuar a falar dos pobres em Portugal. E isso é essa mentalidade que nós temos que mudar. Temos que chegar mais além, temos que perceber que temos que atrair investimento para realmente conseguirmos pagar bons salários, temos que apostar na inovação, temos que apostar nos nossos jovens, grande parte deles tiveram que sair pelas faltas de oportunidades que não encontraram, que tiveram no nosso país, enfim, e tiveram que sair para os estrangeiros. Até aí que nós devemos apostar e não lamentarmos que temos 2 milhões de pobres. Temos que incentivar o trabalho, incentivar uma cultura de trabalho, acima de tudo isso. António Mendonça Mendes, Bruno Ventura e Rui Afonso, muito obrigado por terem participado neste segmento do 307. Boa noite. Boa noite.